Então, Matheus, a gente já com essa estrutura, com esse ambiente, fizemos 1 ano, fizemos 2 anos, fizemos 3 anos, fizemos 4 anos. Com 4 anos, o Matheus já falou aqui, surgiu a ideia de abrir a Starling Kids e a gente precisava de dinheiro para abrir mesmo uma outra empresa e a gente, né, conheceu o nosso sócio, que foi uma bênção. E ele entrou, a gente abriu a Starling Kids. Hoje lá na Starling Kids é onde tem aquele lounge que vocês veem quando a gente faz filmagem, onde tem os shows, que também foi uma bênção para a Starling. E aí hoje a escola tem 2 unidades ali na Barra da Tijuca. Não são 2 unidades, né? São 2 unidades porque são 2 endereços, né? Então são 2 endereços. E 2 CNPJs mas uma está a 20 metros de distância da outra, mas menos, né? Acho que 10, né? Mas são 2 unidades. Deve ter 5 metros, 10 metros de distância, né? Mas... Enfim, a galera, por exemplo, espera a aula para ir para outra. Para outra. Porque é praticamente assim, uma loja, pula 2 e a outra loja. Verdade. E aí essa estrutura toda, né, Matheus, custa muito dinheiro. E aí como que funciona hoje em dia? Existiu durante esse tempo mais investimento? Não teve mais, não. Então, eu tô te perguntando pra você falar para as pessoas. Então, gente, olha só. Quem que pensa em abrir uma escola de música, você vai precisar de uma poderosa chefona. Se você é um professor de música, você vai precisar. É praticamente impossível você ser um professor, se preocupar com didática e conseguir administrar um espaço. A não ser que seja muito micro, tipo uma sala, tá? Porque você vai começar a mexer com despesa fixa, variável. Sabe qual é o problema disso? Tem coisas, por exemplo, que eu como professor de música e como músico, eu consigo esticar meu braço. Eu falo esticar o braço, o que é? Fazer coisas que não estão na minha... alçada, mas você até faz. Mas eu acabei estudando, tomando gosto, e para mim tá tudo bem fazer isso, eu gosto. Então eu estiquei meu braço para aprender sobre marketing, por exemplo. Aprender sobre vendas. Mas a parte administrativa, contabilidade, lidar com equipe é muito distante, é muito distante. Você tem que imaginar que se você... nós já passamos por isso, né? De ter uma escola com 20 e poucos funcionários e não tá dando conta. E hoje, nós no nosso grupo tem mais de 40, quase 50 pessoas, e ela vai um dia na escola. Dá tempo? Por quê? Tem gestão. Tem uma gestão. Então tem que entender, gente. É um jogo diferente. Você dá aula em casa é um jogo. Abrir um espaço, você entrou num outro jogo. Quer abrir uma escola? Você vai precisar de um sócio, um parceiro. E ter realmente a divisão das áreas, né? Quando você vira realmente uma escola, você já passou daquela coisa da salinha, já saiu da sua casa, você quer virar uma escola, você precisa ter bem definido as áreas: comercial, financeiro e pedagógico. São várias áreas, mas você precisa ao menos essas 3 áreas. Você põe marketing dentro do comercial? O marketing entra dentro do comercial. Mas depois, crescendo, tem que ter uma área só de marketing também. E assim, pelo menos, para ter uma área, tem que ter pelo menos uma pessoa cuidando de cada área. Sim. Mas, na verdade, o meu mentor mesmo fala que não existe comercial de uma pessoa. Na verdade, ele é um vendedor, não é uma área comercial. Então, assim, para ser uma área comercial, ele falou que tem que ser pelo menos 2. Porque a gente usa as expressões, né? Por exemplo, CEO, né? Para você ser um CEO, né? Chief Executive Officer, você precisa ter os outros 6 ali dentro, né? Tem que ter o chefe de operações, chefe de financeiro, chefe de... Tem que ter as cabeças dos departamentos. Então, assim, a gente fala, é o CEO, mas na verdade não é. Né? O CEO é quem executa o orçamento. Isso. Né? O chairman, o cara ali que é quem define o orçamento. Então, e executa, né? Não, o executor é o CEO, né? O CEO, ele executa o orçamento, o chairman é quem está pensando... Quando fica grande, né? Ele está pensando no crescimento do negócio. Você percebe muito isso, por exemplo, vou botar a Apple. A Apple tem uma história muito interessante, porque a empresa foi crescendo, crescendo, crescendo. O fundador era o Steve Jobs. Então ele fazia um monte de coisa, daqui a pouco vai crescendo. Você já não tem mais como ser o fundador e ser o CEO. Aí você chama um CEO para dentro para que ele consiga ser o visionário, o cara da... Né, não somente da visão, mas ser relações públicas. E hoje eu te pergunto... Aí tem um cara que executa ali, né? Hoje eu te pergunto, nas escolas físicas, você vive falando para todo mundo que você
a gente meio que dividiu, né? A gente já falou em outros podcasts. Eu fiquei com a escola física, você ficou com a EAD. Qual é a sua posição atual dentro da escola física? Não, na escola física, gente, atualmente, eu só vou para dar aulas na segunda-feira, eu tenho as minhas turmas, eu encabeço a parte da música instrumental, então a jam session, que a gente inclusive está passando isso agora para um professor. Mas também não é só, né? Mas você não fica triste, Matheus? Por exemplo, você estava ali, fundou a escola, teve a visão e agora não está, assim, vamos dizer, na operação, no dia a dia, nas tomadas de decisão? Então, na verdade, isso é aliviante até não estar, né? Porque seria impossível, né? Tá fazendo essas duas coisas com a proporção que tudo toma, porque eu também estou no professor de música empreendedor, né? Na Starling virtual. Então, realmente, assim, na Starling física a gente conseguiu enxergar num formato. Inclusive, eu até penso em voltar em dar mais aulas, de repente, na Starling física. Mais um dia, de repente, quem sabe, né? Isso pode estar... Fazer compromisso público, hein? Não, é porque é bom, gente, tá tocando com os alunos, tá vivenciando isso, né? Uhum. Isso tem um lado positivo também, de ser algo que mexe mais lá dentro, né? Te mantém também ali vivo, mais estudando, vivo, né? Então, assim, eu sinto falta, às vezes, mais disso. Essa vida muito de ermitão dentro de casa, o tempo inteiro trancado ali, né? Quem agora sabe... não fica mais não, que agora ele tem aqui o estúdio, tem os podcasts dele que estão bombando. Mas é interessante, porque eu estava conversando com um rapaz que trabalha com o Kiko Loureiro, né? E ele estava falando que o Kiko... ele está exatamente nesse momento da vida dele de entregar toda essa parte, cara, de qualquer coisa que venda para a equipe e não fazer mais. Por quê? Né? Isso é um ponto interessante em carreira. Eu estou vivendo muito esse momento hoje, na minha carreira. Eu estiquei muito o meu braço, sabe? Essa explosão do meio virtual, eu sou um dos pioneiros. Então, eu não tive nenhum exemplo na minha vida para olhar e falar assim, poxa, cara, eu vou percorrer um caminho igual o desse cara. Uhum. Eu não tive, né? Quem é o meu exemplo de professor que eu gostaria de ser? Mick Goodrick, por exemplo. É um cara que lançava material didático, dava aula na Berkeley e tem os alunos excelentes. E tem a carreira dele. E tem a carreira, uma carreira mais tímida, mais professor. Isso é uma coisa também que para mim está resolvida. Eu sou mais professor do que um instrumentista que sai para tocar. Eu toco, tenho minha carreira instrumental, mas eu sou mais professor. Uhum. O Mick Goodrick, ele é mais professor. E tudo bem. E tudo bem, né? Venci essa luta, né? Porque eu acho tem que por essa muito... luta, né? Já tive essa luta mais. Porque né? artista, né, cara? No fundo, tudo começou mas pelo amor mas guitarra, é o meu chamado principal, é aquela coisa que é a vocação, né? Que é a voz que chama aqui dentro, né? Eu fui chamado para ensinar, para ser professor. Esse é o meu chamado principal. É algo que eu faço muito bem, né? Mas ter a carreira de músico para mim também é importante, a carreira instrumental, isso me faz estar me renovando, tudo mais, etc, blá, blá, blá. Mas eu estava falando isso porque falei do Kiko e eu vejo que quem está no meio virtual há muito tempo teve que ser o desbravador, esticou o braço, aprender um monte de coisa. Hoje precisa voltar a entender a raiz, as origens, sabe? Uhum. Então eu estou nesse momento que eu também estou delegando o máximo. Eu já consegui fazer isso para quase tudo na minha vida, né? Sim. Quase tudo meu que eu não preciso fazer já está delegado. Mas eu estou quase chegando naquele ponto ideal que eu acho que ano que vem eu vou conseguir voltar mais para a minha carreira mesmo, até mesmo de instrumentista, talvez estar mais na escola, um dia a mais, porque as coisas hoje em dia funcionam. A Poderosa Chefana começou a estudar muito gestão já de 1 ano e meio, 2 anos para cá, de forma mais profissional, de ter processos, manuais, e isso deu tão certo na escola física que ela também começou a aplicar na escola virtual, que também começou a entrar no PME. Aí a vida ficou mais fácil. Tem uma linha de comando, de ordens ali em cima, e toda a estrutura raiz, né, que vai descendo do caule, vai dando certo. Então proporciona para que eu consiga voltar a fazer isso, que é o que queima mais, né? Sim. Na verdade, quanto mais... Isso é uma coisa que o músico enfrenta muito, né? O músico enfrenta muito isso. Quanto mais ele se distancia daquilo que queima no coração dele,
ele enfrenta uma crise. Uhum. Já conversei sobre isso com o Nelson Faria, já conversei com isso com o Marcelo Barbosa, com o Torquato Mariano. Torquato Mariano, ele falou, cara, ele ficou acho que 10 anos como diretor artístico de uma gravadora grande dessa aí. Sei. Hoje ele é produtor do The Voice. Ele falou como que essa época dele de diretor artístico, que ele cuidava da carreira dos outros, como isso angustiou ele, sabe? Porque ele ficava só cuidando e Da não carreira tocava, dos né? outros, né? Então, assim, cara, não adianta. Tem uma hora que você precisa voltar para aquilo que te queima. Que te Mas eu motiva, também né? acho importante, tudo que eu passei, tudo que eu aprendi foi importante para mim. Hoje eu posso ensinar sobre o que eu passei com autoridade. Sim, sim. Né? A gente chegou lá. Né? É óbvio que a gente ainda quer chegar muito mais longe. Uhum. Só que hoje a gente tem uma visão, a gente tem equipe, a gente, né, cara, tem pessoas no nosso lado. E uma coisa muito legal é que as pessoas que trabalham com a gente trabalham por muito tempo. Verdade. Difícil não ter esse fluxo de. A gente não tem turnover, né? Não tem turnover.